Nesse vídeo aqui eu quero fazer algo diferente com você e te fazer uma pergunta. O que você tem feito na tua vida quando nada dá certo? Porque muitas vezes a gente se encontra, numa situação como essa, numa condição como essa, em que você não consegue resolver as coisas não se encaixam, as coisas são difíceis, as coisas são complexas, e às vezes a gente é como se estivesse nadando, já sabendo que talvez vai morrer na praia, né? Porque as coisas não andam, não funcionam. E, inclusive eu estou falando aqui de um lugar que às vezes eu uso aqui para meditação, para ficar aqui com o meu gato, para poder ficar na parte de fora. Uma hora dessa eu vou mostrar para vocês aqui a parte de fora. Mas hoje eu quero fazer aqui para realmente bater esse papo, digamos, de reflexão. Eu, como ser humano, eu enfrentei muitas coisas. E a gente sabe o quanto não é fácil, não é simples da gente lidar com a complexidade que os desafios muitas vezes nos colocam. A gente sabe que nada é tão simples. As pessoas às vezes veem a gente e acham que tudo é lindo, maravilhoso, ele só usa essa técnica XYZ porque fica sempre 100% aqui. Mas eu sou ser humano, assim como você, assim como muitas outras pessoas, a gente oscila. E sim, em algum momento a gente cai naquela situação de que eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. E eu vou te trazer aqui, no alto dos meus 49 anos, um aprendizado que eu tive com relação a essa questão. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente está tentando aqui e ali, e muitas vezes não dá certo, as coisas não fluem, não acontecem, trava tudo. Eu primeiro vou falar até pelas últimas experiências que eu tive, que não foram fáceis. Uma das coisas que eu aprendi, que eu compartilho aqui, que me ajudou muito, é parar. Entender que talvez aquele caminho que eu estivesse tentando não seja o caminho que eu deveria fazer. Sabe? Às vezes as coisas não dão certo. Mas não é porque não era para dar certo, porque é um castigo divino, ou porque alguém fez alguma coisa contra a gente e tudo mais. Porque muitas vezes não é para ser mesmo. Às vezes a gente está buscando um caminho que não é aquele. Sabe? Então a gente precisa observar esses sinais que a vida nos dá. Esse é um primeiro ponto. Um outro ponto, que eu considero muito importante, é que às vezes você precisa parar e buscar o seu autocentramento. Se centrar, se colocar no eixo. Porque as coisas às vezes não acontecem porque você não está bem. E está tudo bem você não estar bem. Às vezes a gente se cobra muito, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar legal, eu tenho que estar 100% e não sei o quê, mas às vezes as coisas não acontecem da forma como a gente quer. Entendeu? Porque nós também sofremos essa oscilação aqui, ó. Oscilação emocional, a nossa frequência de energia baixa. A gente usa uma ferramenta aqui e ali, mas às vezes o tsunami é grande, quando vem, e a gente tem que saber como lidar com aquilo da melhor maneira possível. Então, quando as coisas não estão boas, eu sempre paro para pensar e falo, não, peraí, deixa eu parar. O que eu faço? Faço minhas orações, minhas preces, minhas meditações, converso com Deus, eu acredito em Deus, eu acredito na espiritualidade de luz, peço orientação, faço meditações, para ouvir minha intuição, para ouvir essa voz interior, para também me abrir para ser um canal espiritual, para receber uma orientação do mundo espiritual. Eu faço muito isso, porque eu aprendi a fazer isso. Tá? Não é uma técnica super poderosa. A técnica poderosa é aquela que funciona para você. Entendeu? E isso é muito importante. Nem todas as técnicas, que a gente sabe que existem inúmeras técnicas, mas talvez você vai buscar aquela que vai se encaixar melhor com o seu padrão, com aquilo que você está buscando. Então isso é muito importante de você saber. E também nessa situação em que a gente não sabe o que fazer, quando realmente as coisas não estão dando certo, às vezes a gente precisa também entender o quanto eu estou preso em velhos padrões na minha vida. Quando eu falo em velhos padrões, eu quero dizer o seguinte: são padrões de pensamento,
crenças limitantes, crenças que pesam bastante, crenças que fazem com que eu me torne uma pessoa totalmente limitada àquelas situações em que eu me encontro. É como se ainda aquilo me batesse a porta. E para isso, o que eu sempre sugiro? Cara, para tudo, reveja a tua vida, reveja as tuas coisas. Às vezes é necessário a gente rever tudo isso de uma forma que a gente possa entender a raiz do problema. O parar é para a gente entender o que está acontecendo com a gente, entender a origem do problema e, claro, buscar ajuda. Buscar ajuda porque é muito importante. A gente não consegue resolver as coisas de forma isolada. A gente às vezes precisa de ouvir pessoas, às vezes eu preciso buscar um livro para estudar sobre um determinado assunto, às vezes eu preciso ver um vídeo em algum lugar para poder entender alguma coisa. Então, essa busca, ela contribui para que você alimente a sua alma com coisas positivas. Você buscar conhecimento para que esse conhecimento, ao ser inserido em sua mente, no teu eu, você vai buscando coisas que vão se encaixando e vão, de repente, fazendo um sentido, colocando você no seu eixo, para você entender de fato o que está acontecendo. Porque nem todo mundo consegue ter ajuda externa. Às vezes a ajuda externa é o que você tem naquele raio de alcance. Tá? Então o que eu sempre falo é, quando você está numa situação como eu já me encontrei, de não saber o que fazer, porque realmente você está sem saber o que fazer, e a coisa está pegando fogo na tua vida, literalmente, a primeira coisa que eu sugiro é pare. Busque reflexões, busque meditar, busca rezar, do seu jeito, da sua forma. Busque se conectar. Conexão espiritual. Isso ajuda muito. Ajuda você a mudar a tua energia, mudar o teu padrão. Porque às vezes a gente está tão naquele problema, ou naquela situação, que é como se fosse o cachorro que corre atrás do rabo, sabe? E aí você fica num fluxo, você fica num círculo de vício e você ainda está dentro de determinados padrões. Eu falo que, isso aprendi também ao longo do tempo, nós somos seres que não somos feitos para viver uma vida estática. A gente foi feito para viver uma vida que é dinâmica por natureza. O universo é dinâmico porque tem movimento. Né? A vida tem movimento. E a gente também tem que entrar nesse fluxo de movimento. E dentro desse fluxo de movimento, é natural que a gente, quando dá aquela emperrada, a vida só está pedindo para você aprender a lidar com esse movimento. Então, é importante a gente compreender isso. Tá? Então, o que eu quero trazer aqui para a gente fechar essa pergunta, que eu faço para você porque eu também fiz para mim e identifiquei isso. Isso aqui é uma reflexão, um vídeo. Se você está gostando, deixa um like. Se você está vivendo a mesma coisa ou já viveu isso, deixa nos comentários, é importante para a gente estar batendo papo, trocando essa ideia que é importante. Mas é isso. Pare, se escute, procure buscar entender o que não está dando certo em você, porque o que acontece no externo é porque o interno não está resolvido. E às vezes você precisa se resolver. Você precisa de ajuda, busca alguém, ou um lugar, ou algo que te dê ajuda. Com certeza, quando a gente pede para Deus de todo o nosso coração que a gente possa receber essa ajuda, ela sempre vem. Ela não vai vir do nosso jeito, mas talvez ela venha do jeito que tem que vir, sabe? E aí a gente, abraçando essa ideia, essa ajuda, a gente consegue realmente sair daquele círculo vicioso, sair daquele padrão de ficar aqui no cachorrinho correndo atrás do rabo e entender que, opa, eu preciso de escutar mais a espiritualidade. Bom, se você chegou até aqui, eu agradeço muito por você ter chegado até aqui e vou fazer uma sugestão para você muito importante. Que dentro desse momento que eu vivi, eu acabei entendendo que eu precisava de fazer alguma coisa. E eu criei algo que é muito legal, eu gosto, que é um negócio chamado Espiritualidade Sem Fronteiras. Eu não vou falar muita coisa, eu vou deixar que você, por si só, acesse esse link que eu vou deixar na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário, tá? Em um lugar ou outro você vai conseguir ter acesso a isso, tá bom? E eu espero que você, se caso você estiver passando por essa situação, ou já passou por isso, e ainda vive esse entrave, procure refletir sobre o que eu estou falando. E, claro, para a gente fechar com chave de ouro essa conversa de hoje, eu quero te trazer aqui uma coisa muito importante.
que na vida, Deus dá sempre oportunidade. Ele nunca fecha uma porta. E se às vezes na vida alguma coisa se encerrou, é porque está na hora de iniciar coisas novas. E às vezes esse é o recado do universo e você não está prestando atenção nisso. Tá bom? Então é isso. Deixe nos comentários aí o que você achou desse conteúdo, se faz sentido para você o que eu estou trazendo aqui, ou se não faz sentido, tudo bem, mas deixe nos comentários para eu saber o que você vem falando. E é isso, gente. Até uma próxima e um grande abraço.